Então, para a gente começar, eu quero ler com vocês lá o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Mateus 14, 19 diz assim: Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa porção da palavra que acabamos de ler. Pai, nós vamos agora falar de um dos principais milagres já registrados do Senhor. O único milagre registrado nos 4 evangelhos. Talvez o maior milagre, o milagre mais público que o Senhor fez, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, enviado em nosso favor, para nos livrar do poder das trevas e do pecado, e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Fala ao nosso coração, nos ensina através dela, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e que essa palavra possa trazer transformação permanente de vida, e que a partir de hoje, nossas vidas nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra, esse versículo está dentro de um registro de um dos milagres que Jesus fez quando esteve aqui. E esse milagre é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Um milagre que, como eu disse há pouco, ele é o milagre talvez mais público de Jesus. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então talvez alguns teólogos dizem que pelo menos 20.000 pessoas estavam ali, ouvindo enquanto Jesus falava, ensinava. E aí quando aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Esse relato no Evangelho de Mateus começa quando Jesus ele se afasta com os discípulos. Ali há uma situação onde eles estavam há muitos dias, Jesus ensinando, fazendo milagres, os discípulos apoiando o ministério de Jesus. E acontecia que em um dos evangelhos relatado esse milagre, Jesus diz, eles não tinham nem tempo de comer. Então se afastaram por um tempo para que pudessem tirar esse tempo de repente de comer. E também tinha acontecido pouco antes que João Batista havia sido decapitado, primo de Jesus. Talvez Jesus naquele momento, um tempo de luto, enfim, ele se retirou. Aconteceu que no momento que ele se retirou, a multidão também soube que ele ia se retirar, e acompanharam por terra. Quando Jesus chegou lá, elas já estavam lá, chegaram primeiro que Jesus. E também o relato conta que Jesus olhou, ergueu os olhos, olhou aquela multidão e se compadeceu dela, teve compaixão daquela multidão. E naquele momento, coisas aconteceram. Em Mateus é registrado que ele curou os enfermos. Em Lucas é registrado que ele ensinou sobre o reino de Deus. E em Marcos está registrado que ele acolheu, porque ele olhou para aquelas pessoas e viu que elas estavam como ovelha sem pastor. O fato é que tudo isso acontecia e o tempo ia passando, e as pessoas estavam ali, vieram de outras cidades, como conta a Bíblia, e as pessoas estavam ali e elas sentiram fome. O relato conta também que os discípulos, vendo essa situação, chegaram até Jesus. O povo está com fome, Senhor. E aí, no relato de João, conta que Jesus também já havia percebido isso, e ele fez para testar os discípulos, e disse, dê vocês mesmo de comer a eles.
né? O que vamos fazer? Os discípulos são muitos, e Jesus falou, então dê de comer vocês eles, porque qual que era a ideia dos discípulos para resolver esse problema? Manda o povo para casa, manda o povo aí para as aldeias ao redor, comer alguma coisa, despede a multidão. Essa era a ideia dos discípulos, e Jesus diz, alimentem eles vocês mesmos. Para os discípulos era loucura, eram muitas pessoas. Nos relatos, nos evangelhos diz que talvez nem 200 denários alimentaria toda aquela multidão. Um denário era o que valia um dia de trabalho naquela época. Então você imagine quase um ano de trabalho para alimentar aquela multidão. E várias coisas aconteceram nessa conversa. Quando Jesus pergunta, o que vocês têm aí? O que tem? Penso eu, o que tem aí de matéria-prima? Para que eu possa começar a fazer algo aqui. E nesse momento eles retornaram com 5 pães e 2 peixes. E a partir daí, né, até no Evangelho de João, ele acrescenta que essa matéria-prima, esses 5 pães e 2 peixinhos, vieram de um menino. E Jesus então pediu para que separe de 50, de 100 o grupo, que nós vamos fazer algo aqui. E em seguida ele repartiu os pães. Ele pegou esses pães, na verdade, deu graças ao Senhor, agradeceu pelo que tinha, ele repartiu e deu aos discípulos, e disse aos discípulos, distribuam. E os discípulos entregaram a eles, e sobraram ainda 12 cestos cheios. Esse é um dos milagres talvez mais conhecidos que Jesus fez aqui. E não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, me deixa muito animado com relação àquilo que Jesus pode fazer na minha vida. Mas a grande verdade é que aqui nós temos uma necessidade central, temos um problema. Porque a palavra estava sendo pregada, os prodígios estavam acontecendo, enfermos curados, o ensino sobre o reino de Deus, Jesus um grande pastor, as pessoas ali, recebendo tudo isso, mas houve fome. Há uma necessidade fisiológica, uma necessidade natural, as pessoas precisavam comer. E nesse momento, é que o milagre acontece. Então o ponto que provocou o milagre foi a fome. E com isso, a gente para pensar fome. Isso é algo muito latente nos dias de hoje. A fome no mundo. Quantos aqui já ouviram falar desse tema? A fome no mundo. Como resolver a fome no mundo? O povo, isso é forte, olha os dados, estão aí. Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo, diz ONU. Esse ano, o Brasil sediou a reunião da ONU, e nessa reunião eles apresentaram um relatório de um dos órgãos da ONU que cuida de assuntos relacionados à fome no mundo. E eles apresentaram esses dados, que esses 700 milhões significa que entre cada 11 pessoas passa fome no mundo. Fome extrema. E só para ilustrar a questão da fome extrema, quando uma pessoa fica um dia ou mais sem comer, fica zerado mesmo, eles consideram como fome extrema. Há outros tipos ainda de fome, né? Mas esse é o número que eu quero chamar a atenção aqui. Insegurança alimentar grave, as pessoas ficaram sem comida e passaram fome, e chegaram a ficar sem comida por um dia ou mais. Então isso é um problema mundial. Agora, se eu trouxer, o Brasil também está nesse meio. Na pandemia, por exemplo, foi a primeira vez que o Brasil entrou no grupo daqueles 111 países que estão nessa linha de fome extrema. Aonde nesse país, para ele entrar nesse meio, ele precisa ter mais de 2,5% da sua população passando fome extrema.
E o Brasil entrou nesse número. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é só a fome natural, isso eu estou falando de fome natural, fisiológica, que a gente precisa comer aqui para a carcaça estar de pé. Agora, existe uma outra fome, que eu quero compartilhar, e esses números me assombram, porque eu vou falar da fome espiritual no mundo. Imagine que existe até um Dia Mundial dos Povos Não Alcançados. Tem muita pessoa que ainda não conhece o Evangelho, e essas pessoas, como a gente viu aqui, que é um dia ou mais sem comer, essas pessoas estão a vida inteira sem comer do Evangelho, estão a vida inteira sem ouvir falar do Senhor. Os dados são alarmantes. Existe um site que eu quero encorajar todo mundo a dar uma olhada lá e entrar em crise, como eu fiquei quando eu entrei lá. Se chama Joshua Project. E lá eles organizam e tem o número de todo mundo. E a gente consegue entrar e viajar como está a nossa nação, como está o Brasil diante disso tudo. O fato é que o Brasil tem uma grande parte, se a gente vê no próximo slide, o Brasil tem uma grande parte que já é cristã, vamos dizer que tem o cristianismo como base, mas a grande realidade é que muitos se dizem cristãos não praticantes e não conhecem o Evangelho de verdade. Além disso, a gente tem todos aqueles povos não alcançados. De todos esses que estão aí, me impressiona quando eu vejo o número que aqui a nossa igreja, quero glorificar a Deus até pela vida do Ralph e do culto espanhol que acontece aqui na nossa igreja, que aqui aponta aqui para diáspora ou imigrantes, que é um dos povos mais alcançados, menos alcançado desses 8. Mas me impressiona muito aqui a questão dos surdos. Eu fiquei, meu irmão, a minha mãe tem problema auditivo. Várias e várias vezes eu leio a Bíblia com ela, eu falo com ela, ela lê comigo e ela não entendia. Esses dias eu e minha esposa, pela graça do Senhor Jesus, recebemos uma bênção grande, e a gente pôde semear um aparelho para ela. Mas o fato é que o fono falou que por tanto tempo que ela ficou sem usar lá, ela começa a ter uma perda cognitiva. E eu fiquei muito triste porque, pensa, eu ficava brabo às vezes porque ela não entendia as coisas e eu não sabia do problema. O quão profundo é. São esses povos, os mais ricos entre os ricos e o mais pobre entre os pobres. É outro que me deixa espantado. Então a gente precisa resolver um problema, nós temos um problema aí para resolver. E tem coisas que está na nossa mão para a gente fazer. E o fato é que o mundo está tentando resolver o problema da fome mundial. A gente vê que tem essa reunião da onde saiu esse relatório, o G20, a reunião da ONU, G20, que envolve lá o Brasil está presidenciando, inclusive esse ano, que é rotatória a presidência, e daí tem lá a ONU para cá, a Unicef para lá, OMS se juntando para tentar fazer alguma coisa e resolver o problema da fome no mundo. E a fome espiritual? Como que nós estamos fazendo para resolver? Sabe? E isso que eles estão fazendo é lindo de ver, porque eu não quero me ater em questão de governante ou de nada disso, mas os números mostram, e o fato é que, por exemplo, no Brasil isso surtiu efeito já, porque na pandemia a gente entrou, que eu falei, né, nesse número ali dos 111 países, mas agora a fome no Brasil diminuiu, nos últimos 2 anos, foram menos 14 milhões de pessoas para mais que saíram dessa linha de fome extrema. Então, algo está acontecendo. E o fato é que Jesus nos ensina um jeito de resolver a fome espiritual.
ali ele fez algo entre os discípulos e aquilo que aconteceu ali, nos mostra pão sendo entregue para quem tem fome. Até aí tudo normal. Só que se a gente for mais adiante, Jesus multiplica novamente os pães no capítulo 15 de Mateus. E no capítulo 16, os discípulos vão para um outro lugar com Jesus. E chegam lá e eles esqueceram de levar o pão. E daí eles começam uma discussão. E de repente, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos continuam a discutir, será que ele está falando isso porque a gente esqueceu os pães? Aí de novo Jesus fala, alerta, cuidado com os fermentos do fariseu. Resumindo a história, no final desse trecho, eles entendem que Jesus não estava falando de pão. Jesus é bem claro quando diz para ele bem assim, não estava falando de não entender. Perdão. Será que não entenderam que eu não estava falando de pão? Não se lembram dos 5 pães e 2 peixes? Não se lembram dos 7 pães? Cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus estava falando do que os fariseus ensinavam. E era errado, da doutrina dos fariseus. Por quê? Porque entendo então que voltando nos pães, ele não falava somente de pães natural, mas ele falava também da palavra. E aí a gente vê, João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá mais fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão, viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei, para que o mundo viva, é a minha carne. Jesus está se revelando como o pão que desceu do céu. Agora, esse mesmo pão que desceu do céu, João revela em João 1, Jesus é a palavra. Olha só, no princípio aquele que era a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então nós vemos Jesus aqui, se revelando como um pão que desceu do céu, o pão que dá a vida. E nós vemos ele também revelado por João aqui no Evangelho de João, como a palavra. E agora a gente pergunta, como saciar a fome espiritual do mundo? Nós precisamos levar o pão que desceu do céu para a multidão. Nós precisamos levar o verbo que se fez carne para a multidão. Por isso, eu quero dizer o tema dessa palavra hoje, distribuindo o pão. Mas de que maneira a gente distribui o pão? Em primeiro lugar, tendo compaixão dos que necessitam. Se compadecendo de quem tem fome. Mateus 14, quando Jesus, versículo 14, que é o começo da multiplicação dos pães, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Como eu disse, toda aquela situação estava acontecendo, quando Jesus chegou naquele lugar, ele tinha passado pela morte de João Batista e também queria tirar um tempo com os discípulos. Daí ele chega ali e a palavra mostra que ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali. Talvez eu e você, na nossa situação carnal, a gente olharia para aquela situação e falava, não é possível. Cheguei aqui com os discípulos para ter uma comunhão, fazer um churrasco, dar um ar para a cabeça, e chega aqui eu vou ter que trabalhar de novo, Mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas, e a palavra mostra que ele curou os enfermos. Se a gente for mais adiante, em Marcos 6,34, no outro evangelho, Marcos 6,34, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram
como ovelhas sem pastor. Isso aponta para o cuidado, para aconselhamento, para oração, tempo de qualidade. É o tempo que sim, a gente muitas vezes abre para estar ali com aquela pessoa que tanto precisa, você abre mão do seu tempo para dedicar tempo àquela pessoa. Isso é compaixão. Falando da palavra compaixão, a palavra compaixão, na raiz grega dela, é uma palavra bem grande, splankinizomai. E essa palavra, ela significa na raiz entranhas, vísceras. Meu, é um negócio doido, né? Porque eles pensavam antigamente que a piedade, os sentimentos, né, de compaixão, eles ficavam armazenados no estômago. E quando essa palavra foi usada dessa forma, ela queria representar o mais íntimo do íntimo, que move uma pessoa. Imagino eu sentir dor naquele lugar, a dor da pessoa vir para cá, para dentro. Isso é muito forte. E aqui é uma chave, porque se a gente olhar por perdido e a gente não sentir essa dor, se não houver compaixão, a gente não vai se mover. E não vai ser entregue o pão. As pessoas estão sedentas lá fora, e o pão talvez não está sendo entregue da maneira que precisa ser. Me chama a atenção em Lucas também, no capítulo 9, versículo 11, que onde Jesus também ele diz, as multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram, e ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus, e curou os que estavam enfermos. Esse é Jesus. Compaixão. Nós estamos vivendo em nossa igreja um tempo de profunda compaixão. Eu vejo isso em cada casa de paz acontecendo. Eu vejo isso na família de várias pessoas, pelas fotos. Isso é impressionante, porque a gente vê e a gente pensa já, eu falo assim, nossa, olha aqui, ó, pastor Josué trabalhou o dia inteiro, mas está aqui, ó, fazendo essa casa de paz com essa alegria. Isso é compaixão. Eu olho aqui, ó, o Éder e a Jéssica, olha, eles trabalharam o dia todo, mas eles estão aqui, ó. Eu vejo, sabe, assim, as fotos, eu fico, isso mexe comigo. Isso é compaixão. Então esse é o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Tendo compaixão dos que necessitam. Agora o segundo ponto, entregando o que temos. Mateus 14:17 diz assim, eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E daí quem disse isso foi o discípulo André, chamado André. Em João 6:9, no mesmo relato, só que no Evangelho de João, ele diz assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Aí ele faz a boa, traz o que Jesus pede, mas daqui um pouco ele diz, já chega com a incredulidade. Mas de que adianta isso para tanta gente? Diga, misericórdia. Ele está entregando aquilo na mão de um homem, do Messias, do Senhor que ele viu fazer tantos sinais e prodígios até chegar naquele momento. E ele, com toda a incredulidade. E aqui eu, volto para pensar, quantas vezes nós estamos querendo esperar as coisas ficarem grandes, esperar as coisas ficarem perfeitas, para apresentar elas diante de Deus, sabe? O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Se nós temos o que temos agora, é isso que nós temos que entregar para Ele. Amém? Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Porque isso aqui mexe. Aquela viúva quando chegou lá e entregou 2 moedas,
E eu não vou falar da palavra da oferta. Mas Jesus olhou e falou: ela deu mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha, tudo que ela tinha. E daí você vê, isso me pegou. Hoje eu estava repassando a palavra e eu lembrei de uma coisa. Eu entreguei a vida para Jesus num GE, numa cozinha, que era cozinha, sala, quase que era banheiro junto. Era um lugar assim, desse tamanho. Não tinha mesa, não tinha cadeira, tinha um sofá, tinha um lugarzinho onde que a gente fazia um lanchinho ali. E foi naquele local que alguém não se importou. Alguém não ficou esperando, não, eu vou quando tiver uma casa assim, assim assado, que tiver tudo, que tiver uma TV de 50, não sei quanto, polegadas, eu vou fazer alguma coisa aqui em casa e vou chamar aqui para uma casa de paz. Vou chamar aqui para fazer tal coisa aqui. Não foi assim comigo. Foi naquela casa simples que eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida para Jesus. Isso foi há 10 anos atrás. Muitas coisas aconteceram nesses 10 anos. A minha prima entregou o que ela tinha na mão naquele momento e me convidou para aquele lugar. E por conta que ela entregou aquilo que ela tinha naquele momento, Jesus multiplicou. E hoje nós estamos aqui falando sobre as maravilhas que Ele faz. Mas isso, hoje nós conversamos aqui, eu até conversei com o Pedro e pedi autorização dele para falar. Porque o testemunho dele é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Quando Pedro falava aqui no testemunho que, no nosso apartamento pequeno, cheio, convidamos as pessoas para lá. Eu falei para ele, eu lembrei, Pedro, foi a mesma coisa, nós casamos, enfiamos um monte de gente lá no nosso apartamento desse tamaninho. Jesus fez, não só o que a irmã Thaís falou aqui, na vida daquelas pessoas que já estão ali, sentindo o mover do Espírito Santo dentro delas, mas também os desejos, os sonhos do coração desse casal. O Senhor já está atendendo aí, né, com tantas bênçãos como Ele contou aqui. O que é isso para mim? Chegou os 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, alimentou a multidão, sobrou cesto, está lá fora. Depois quem quiser ver o cesto, né, Pedro? Cesto cheio, 12 cestos cheios. É isso que eu quero profetizar na vida da igreja hoje. Você está abrindo a sua casa, você está recebendo pessoas, Deus está vendo o seu coração, e Deus conhece todos os desejos, porque foi Ele mesmo que colocou lá. E ao ponto que você cuida das coisas do reino, que você cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas, dos seus sonhos, dos seus desejos. Amém? E só para a gente ir para o próximo ponto, e para eu já encerrar, caminhar para encerrar. Pastor Jackson citou aqui alguns domingos atrás, uma palavra que faz muito sentido nesse momento. Está lá em Isaías 55:10, eu não quero ler o texto todo, mas ele fala que a chuva e a neve, eles descem para cá e cumprem o propósito deles aqui na terra. E daí, o Senhor fala através do profeta Isaías: o mesmo acontece com a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos, ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Meu irmão, não importa o tanto, claro que é importante você saber de Bíblia, mas o que você sabe agora, com certeza você já sabe mais do que muita pessoa que está lá fora perdida. Lança a palavra, prega o evangelho, tempo fora de tempo. Deus é que envia a palavra, vai fazer prosperar, da forma que Ele deseja, as coisas vão acontecer. Ele é que vai fazer, não somos nós, Ele é que vai fazer. Lança a palavra, entrega para Ele. Amém? Amém. Então, vamos relembrar aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, entregando o que temos. E o terceiro ponto, fazendo o que Jesus faz e manda fazer. Mateus 14:19 diz assim:
Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Ainda que, se eu for ver em Lucas, ele fala no final do versículo 14 do capítulo 9 assim: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Em outro evangelho, ele diz 50 e 100. O fato é que, primeira coisa que a gente pode tirar daqui, ele mandou se sentar na grama e se organizar em grupo. Isso aponta para ordem, para organização. Estava até lembrando agora, minha esposa linda que está lá na projeção, mudando os slides, vai me lembrar. Um dia eu falei para ela, falei assim: amor, Deus falou comigo aqui, nossa casa está muito bagunçada, nós já estávamos pensando em mudar de casa, para aumentar a família. Daí, eu falei assim: amor, nossa casa aqui, ó, eu olhei assim para algumas coisas, para dentro do guarda-roupa, eu olhei aquelas coisas e falei assim: amor, tá, vamos fazer uma limpa aqui, vamos organizar isso aqui, porque nós precisamos ser fiel nisso aqui, nós precisamos organizar essa casa. Como Deus vai dar uma casa gigante para nós se nós não organizamos nenhuma pequena? Sabe, Deus, eu entro em crise com essas coisas. Esse dia fiz a mesma coisa com a minha mochila, virei ela de ponta cabeça e organizei tudo ali dentro. Não é que eu quero outra nova, nem nada do tipo, mas estava bagunçado. Nós precisamos organizar aqueles lugares onde a gente está visitando direto e a gente convive com a bagunça e não organiza. E sabe o que acontece daí? Você está esperando um milagre bem naquela área, e você está visitando todos os dias aquela área, igual eu abro minha mochila todo dia, pego minhas coisas e guardo de novo lá, e eu visito todo dia aquela área, e eu vejo a bagunça, e eu convivo com a bagunça. Está me entendendo? Tá entendendo? Sabe, pastor? E aí eu convivo com a bagunça, e aí o milagre não chega, e eu não entendo porque o milagre não chega. Talvez eu precise me organizar a minha casa. E aí eu vejo 2 lugares onde que se manda organizar. Rapaz, isso me causou um pouco de medo, porque se eu for lá, aqui ó, em Isaías 38, fala do rei Ezequias. O que o Senhor fala para ele? Põe sua casa em ordem, porque você vai bater com as 10. Para quem não entende, lá de 7 barras isso, mas você vai morrer. Você vai morrer, cara. Põe a casa em ordem. E o outro lugar que eu vejo bom mandar pôr as coisas em ordem é aqui, nesse milagre. Ah, meu irmão, eu quero botar as coisas em ordem para viver um milagre. Amém? Quem mais? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, obedecer, né? Obedecer, fazer o que Jesus manda. Amém? Jesus está mandando sentar. Agora, olha só. Isso aqui é forte, né? Dá graças pelo que tinha na mão. Que você tem na mão, né? Dá graças pelo pouco que você tem na mão. Sabe? Às vezes, a gente se pega. Quem nunca? Não sei se só eu aqui. Quem nunca pegou reclamando de alguma coisa que tinha na mão que era pouco? Talvez. Meu irmão, eu fico com tanta vergonha quando o Espírito Santo me confronta numa palavra dessa. Daí eu estudando isso aqui, daí o Espírito Santo fala: meu filho, você já fez isso várias vezes, né? Agora você vai precisar ficar mais vigiando, porque você vai pregar sobre isso, né? E é verdade, gente. Às vezes a gente está com as coisas na mão e está murmurando. Jesus dá o exemplo. Ele deu graças ao Pai. Eu vejo aqui essa simplicidade em Jesus. Essa questão da gratidão é importante, gente ser grato com o que tem na mão, mas também a questão da simplicidade. Ele fez questão de dar graças ao Pai, e para aquela multidão, acredito muito nisso, ficou claro que ele dependia do Pai para que aqueles pães se multiplicassem. A glória foi para Deus, a glória é para o Pai. Nós vamos estar diante de lugares onde Deus vai usar a nossa vida. Eu creio muito nisso, para cura, né? Muitos milagres vão acontecer através das nossas vidas, amém? Eu creio em muita cura ainda. Tem mais 2 semanas de Casa de Paz.
Eu estou orando todas as casas de paz por cura, meu irmão. Cura, nasce rim aqui, cura. Eu tenho um amigo que deve estar online, nós estamos fazendo uma casa de paz lá na casa dele. E eu falei assim: meu irmão, você é especial demais para Deus. Eu tenho 2 rins, cara, Ele te fez com um só, e olha como você vive, você é saudável, cara. Agora eu falo para você, eu acredito num Deus que é poderoso para fazer um rim nascer aí, se Ele quiser. E nós vamos orar. E eu já orei para Deus botar outro rim lá, sabe? E eu acredito nesse milagre. E quando Deus fizer, a glória é dEle. É simples, a oração é simples, não tem floreio. Senhor, só tem um rim aqui, Senhor, e foi o Senhor que criou ele. Faz outro igual, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, Pai. Sabe, a oração é simples, porque Deus que faz, não é mérito nosso, da nossa oração, sabe? E a gente vê, né, os discípulos fazendo isso de forma simples, acho massa. Pedro passa e o homem está pedindo esmola. Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Nazareno, levante e ande e seja curado. E o cara levanta, né? Então, é assim, né, simples. E depois ele entrega aos discípulos, e os discípulos distribuem a multidão. E esse ponto é a fé desses discípulos, cara. Porque em nenhum dos 4 evangelhos que esse milagre é relatado, eu consigo ver escrito: os discípulos viram um monte de pão, daí eles pegaram do monte de pão e começaram a distribuir. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus pegou o pão, deu graça, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir. Quem está me entendendo aqui? Meu irmão, Deus já entregou na sua mão. Rapaz, se vai ter o suficiente para essa multidão, se não vai, é com Deus. Distribui. Distribui o pão. Distribui o pão. Aquele que multiplicou, Ele é fiel para prover para 5, para 20, para 50, para 1 milhão de pessoas, se Ele quiser. Amém? Obedecer a Jesus, a palavra vindo de Jesus. Os discípulos obedeceram, amém? Os discípulos fizeram o que Jesus mandou, fazer o que Jesus mandou. Agora, eu queria aprofundar para um outro lado, porque se além de os discípulos fazerem o que Jesus mandou, a gente vê que a multidão fez o que os discípulos fizeram, que Jesus mandou eles fazerem. Vocês entenderam ou não? Vou repetir. Eu sou a multidão aqui. Aí chega o discípulo aqui. Pensa Pedrão chegando com aquela delicadeza dele. Vai, 50-50. Não, eu estou imaginando Pedro, mas não, ele falou, o mestre falou, reúne aí, 50-50. O mestre falou, eles chegaram, falaram com a multidão reuniu. A multidão teve sabedoria aqui, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso, porque a multidão ouviu o que um homem que estava caminhando com Jesus falou. Quem está comigo? Meu irmão, tem muitos homens de Deus falando na nossa vida, e se a gente tampar o ouvido para o que esses homens estão falando, nós perdemos de participar do milagre. Vocês não entenderam, vocês perderam a chance de dar um glória a Deus agora, porque eu tenho certeza que tem muitos homens e mulheres de Deus orando pela vida de cada um que está aqui. Muitos homens e mulheres de Deus que pagam um preço, deixando muitas vezes de estar com as suas famílias, para tirar tempo com cada um que está aqui, escutar, aconselhar. Sabe? Isso para mim tem muito valor. Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedeçam seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. É bíblico. E a multidão que estava ali fez. Nós também podemos fazer. Amém? Ouça o homem que está ouvindo Jesus quando ele falar com você, porque esse pode ser o último passo para o milagre acontecer.
Depois que essa multidão se reuniu, de grupo em grupo, sentado naquela grama, o que aconteceu? Jesus deu graça e Deus multiplicou os pães e os peixes. Nós vimos que para a gente distribuir o pão é importante. Primeiro, ter compaixão dos que necessitam. Segundo, entregar o que nós temos agora. E o terceiro, fazer o que Jesus lhe manda fazer. Essa mensagem me leva a um lugar no Evangelho de João ainda, porque depois que isso tudo acontece, é incrível como a memória dessa turma é fraca, porque pouco depois eles começam a questionar Jesus, ou eles vão atrás primeiro de Jesus, só que Jesus já dá nas canelas: vocês não estão atrás de mim pelos sinais, pelo que eu sou, vocês estão atrás de mim pelo aquilo que eu posso dar. E eu quero concluir aqui. Essas pessoas ouviram essa mensagem, porque depois dessa indagação, Jesus começa a se apresentar a eles: eu sou o pão da vida. Vocês querem um pão que logo vai acabar? Vocês vão comer, isso acaba e tudo mais, mas eu sou o pão. Como diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Alguns outros discípulos ouviram essa mensagem e disseram: é forte essa mensagem. Muitos deixaram de seguir Jesus por conta dessa mensagem. E as pessoas que deixaram de seguir Jesus por conta dessa mensagem, é porque elas estavam acostumadas a comer de várias fontes. E quando elas comeram da fonte do Senhor, porque a mensagem do Evangelho é forte, quando elas comeram da verdadeira mensagem, elas deixaram de seguir Jesus. E agora a minha pergunta é, nessa noite: você quer seguir Jesus pelo que Ele pode dar? Ou você quer seguir Jesus por quem Ele é? Nós somos chamados a distribuir o pão. E eu quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Mas ninguém pode distribuir algo que não tem. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Ninguém pode distribuir algo que não tem. E nessa noite, que nós aprendemos de que maneira que nós estamos distribuindo o pão, que nós podemos contribuir com distribuir o pão. Eu quero dizer que o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. E é Ele quem realiza. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É o nosso Senhor Jesus. O verbo que se fez carne e se entregou por nós. Ele está aqui nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Jesus vai falar com você. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele agora: Senhor, como eu tenho contribuído com o distribuir, com o partir do pão? Se
você já recebeu Jesus, se você já recebeu desse pão, você está sentado à mesa, pergunte para Ele: Senhor, será que eu estou sendo egoísta e estou ficando com o pão só para mim e não estou distribuindo? Ele vai falar ao seu coração, você já pede perdão dele. Falou no seu coração. Eu creio que tem muitos aqui que eu já conheço, já vivem sentados à mesa do pão, já receberam o pão. Mas eu quero aqui fazer um convite para você que entendeu essa mensagem. Talvez você diga assim essa noite: mas Alan, olha, eu entendi como distribuir o pão, eu entendi, mas eu vim aqui essa noite sem o pão. Eu ainda não fiz essa decisão pelo Deus Emanuel. Eu não aceitei Jesus no meu coração, mas eu quero muito ajudar a alimentar essa multidão que está chegando. Então essa noite eu quero convidar você a fazer uma decisão por Jesus. Tem alguém aqui que sente queimar em seu coração? Você pode vir à frente, nós queremos orar por você. Dá um aceno com a sua mão e vem à frente. Nós queremos orar pela sua vida.
Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus por esse momento. Louva ao Senhor por essa palavra que possa ter ecoado nos corações, assim como está queimando dentro, aqui. Nesse momento, o nosso momento que Jesus diz para nós, senta aí de 50 e de 100 façam as casas de paz aí, porque eu estou preparando uma grande colheita. E nós estamos muito felizes. Glorificamos a Deus por cada família que abriu a sua casa para uma casa de paz. Seja você o convidado, seja você o líder que está abrindo a sua casa. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, assim como na vida do Pedro e da Thaís, na sua vida também. Em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez a Ele. Glorifica ao Senhor. Amém.